Olá, criaturas, tudo bem com vocês? A análise de hoje é um apelo. Bom, o Tite esses dias andou dizendo que o Campeonato Brasileiro tá entre os 3 melhores campeonatos do mundo. Eu não sei dizer pra você sinceramente se eu concordo ou se eu discordo, mas uma coisa eu discordo, que é ficar comparando o Campeonato Brasileiro com outros campeonatos pelo mundo afora. Primeiro, colocar um campeonato brasileiro como o terceiro melhor do mundo, segundo melhor do mundo, a posição que tu queira colocar ele como melhor do mundo, é um erro. É um erro porque tu tá comparando campeonatos que tem um aporte financeiro muito maior que o Campeonato Brasileiro, que tem uma rotatividade de jogadores de nível mundial, que eles chamam, que são os jogadores selecionáveis, muito maior do que o Campeonato Brasileiro tem. Tu tem uma rotatividade de treinadores considerados world class, muito maiores que o Campeonato Brasileiro tem. Não chamando os nossos jogadores de medíocres ou de ruins, não chamando os nossos treinadores de medíocres ou de ruins, longe de mim fazer isso. Não é essa a questão. A questão é, tu tá comparando um campeonato que ele tá numa realidade econômica completamente diferente do centro europeu, tá numa realidade cultural completamente diferente do centro europeu. Aqui na América do Sul a gente joga um outro campeonato, a gente joga um outro futebol, é visível a olho nu para quem quiser ver que o nosso futebol ele é diferente do futebol praticado na Europa. Muitos podem dizer que é melhor, muitos podem dizer que é pior. Eu sinceramente acho que isso não é isso que vem ao caso. O que vem ao caso de fato, a realidade das coisas, é que todo futebol, todo campeonato ele tem as suas singularidades e as suas especificidades de como o futebol é tratado dentro do país. E tu ficar comparando futebol, campeonatos, escolas de jogo, não é um negócio que seja proveitoso e construtivo pro futebol em si. Bom, o Tite, ele acha que o Campeonato Brasileiro ele é o terceiro melhor campeonato do mundo, ou entre os 3 campeonatos do mundo, o que seja. O que o Tite pensa ou deixa de pensar é algo completamente particular a ele. Eu só acho que tu comparar esse tipo de coisa, comparar a nível de futebol nacional, tentar fazer um comparativo, um treinador de seleção tentar fazer isso, pra mim, sinceramente, é um corporativismo com o futebol brasileiro e uma tentativa de adulação que não tem o porquê. Não tem o porquê. Cada futebol ele é jogado de uma maneira, ele tem a sua singularidade e ponto. Não tem o que tu querer ficar adulando. Existem problemas no futebol brasileiro? Sim, existem. Problemas estruturais no futebol brasileiro. Existem problemas de entendimento tático no futebol brasileiro. Existem problemas do desenvolvimento técnico dos jogadores no futebol brasileiro. Existem N problemas que tu pode citar. Existem N coisas boas no futebol brasileiro que tu também pode citar. O próprio desenvolvimento técnico dos jogadores, por incrível que pareça, existem coisas que são muito ruins e muito boas no desenvolvimento técnico do jogador aqui dentro do país. A competitividade do campeonato brasileiro ela é muito boa. Agora, se o campeonato é bem jogado ou mal jogado, são outros 500. Eu tô falando da competitividade em si. A competitividade é bacana a certo ponto. E tu querer ficar jogando isso, eu não vejo uma necessidade. Sinceramente, eu não consigo ver. Eu acho que a gente tem que pensar no futebol brasileiro de uma maneira diferente. Não tentando fazer termo comparativo com A, com B ou com C. Vamos analisar o futebol brasileiro, de fato. Vamos fazer uma coisa então interessante. Vamos querer tentar então colocar o futebol brasileiro, daí sim, como um produto vendável. Que convenhamos, o futebol brasileiro não é um produto vendável fora do país. A gente consome todos os campeonatos mundiais aqui quase, e o nosso campeonato é muito pouco comercializado. O nosso campeonato é menos comercializado, eu acho, do que o argentino, ou a mesma coisa, é muito semelhante. Nosso campeonato é muito mais rico, monetariamente, esportivamente, competitivamente, muito melhor que o campeonato argentino. Daí sim, vamos comparar aqui com os nossos vizinhos que jogam um futebol muito parecido com o nosso. Daí sim, daí dá pra querer tentar fazer um termo comparativo. Mas nosso futebol é pouco vendável. A gente não consegue
muitas vezes vender tanto quanto eles vendem os seus jogadores para fazer dinheiro. E, infelizmente, isso é algo necessário. É necessário sim vender jogador para Europa, me desculpe, é chato, é ruim, a gente não gostaria, mas é necessário, a gente precisa vender. Eles conseguem botar mais treinador lá, a gente não consegue. O que está acontecendo? O que estruturalmente precisa ser modificado? A nossa base tomando pau nos torneios sul-americanos, a nossa base jogando mal, torneios internos também. O que a gente precisa mudar? O que os times precisam mudar na base? A gente tem que discutir isso. A gente não tem que discutir se o Campeonato Brasileiro é bom ou ruim, se é o terceiro melhor, segundo melhor, melhor, se é o 18º melhor, se é o 49º melhor do mundo. Isso é uma discussão que não engrandece em nada o futebol. A discussão que a gente tem que fazer é o que nós podemos fazer para melhorar o Campeonato Brasileiro. O que nós podemos fazer para, além do Campeonato Brasileiro, melhorar o futebol brasileiro. O que precisa ser revisto no calendário brasileiro para que a gente consiga dar uma segurança para os clubes pequenos e um respiro para os clubes grandes. Isso é uma coisa que eu vejo muito, todo mundo falar, reclamar que o calendário brasileiro isso, que o calendário brasileiro aquilo, que o futebol brasileiro isso, que o futebol brasileiro aquilo, mas ninguém fomenta de uma maneira direta esse tipo de discussão. O que pode ser melhorado? O que tem que melhorar? Vamos acabar com o campeonato estadual? Vamos diminuir o campeonato brasileiro? Vamos aumentar o campeonato brasileiro? Vamos fortalecer o campeonato estadual? Vamos reduzir tamanho de Copa? Vamos aumentar tamanho de Copa? Como fazer isso? Eu, sinceramente, eu tô jogando aqui as primeiras palavras ao vento pra vocês. Eu quero pensar nisso. Eu já pensei nisso algumas vezes. Eu nunca consigo chegar num ponto comum. É difícil pensar no calendário brasileiro. Eu quero saber o que vocês acham que pode acontecer com o calendário brasileiro para melhorar a qualidade do nosso futebol. O que precisa ser feito? Onde vocês acham que deve ser mexido? Eu acho que isso também parte de nós, a torcida, comentar, discutir, debater, tentar fazer a nossa voz ser ouvida. De alguma maneira, sei lá, hoje tem rede social, hoje é tão fácil tu entrar em contato com um influenciador, com um jornalista, com um jogador. E vamos tentar trazer mais galera para esse debate. Não tentar fazer comparativozinho, não tentar, o Campeonato Brasileiro é melhor do que o campeonatinho de tal lugar. Ah, jogadorzinho nosso aqui é melhor que o jogadorzinho lá da Europa. Ah, que isso daqui que a gente faz é melhor do que lá, ou lá é melhor do que aqui. Vamos tentar primeiro pensar no futebol brasileiro micro, aqui. O que a gente tem que fazer agora, aqui no Campeonato Brasileiro, nos campeonatos estaduais, nas Copas Nacionais, para melhorar e daí sim transformar o futebol brasileiro em um produto vendável, em um produto agradável de se olhar, em um produto que todo mundo que goste de futebol queira consumir, mais do que sentar na frente da televisão vendo um canal aberto para consumir o jogo. Queira ir no estádio, se sinta tranquilo para ir no estádio. O que precisa melhorar na infraestrutura que circunda o futebol? Muita coisa foi feita, mas o que mais pode ser feito? Porque muita coisa ainda pode ser feita. Muito já foi, mas precisa. Ou é seguro ir no estádio? A grande maioria dos estádios do Brasil não é nem seguro, sequer seguro de ir. Como é que tu quer comparar a qualidade de um campeonato que muitas vezes tem clubes grandes com uma média de público horrível, uma média de público patética, uma média de público assim que, pelo amor de Deus, clube amador na Europa não tem. Quer fazer o comparativo? Tem clube amador na Europa que bota mais gente que clube profissional no Brasil dentro de um estádio. Isso é preocupante. Qualidade técnica, qualidade tática. Por si, analisar a coisa fria ali acontecendo no Campeonato Brasileiro, muito fácil, muito bacana. Vamos discutir, vamos tacar pau em técnico, vamos tacar pau em jogador. Tem muito cara que merece mesmo, tem muito cara que é dolente, que é vagabundo, que não se puxa, que não faz seu trabalho direito. Mas o que vem por trás disso que atrapalha? Tem muita coisa estruturalmente no futebol que a gente discute muito por cima, que a gente discute muito de uma maneira muito volátil, muito efêmera. Eu começo dizendo para vocês, primeiro ponto, vamos partir do futebol brasileiro, do início dele. O início dele se dá na temporada dos estaduais. O que a gente pode fazer para melhorar os estaduais para os pequenos e aliviar
para os maiores. Os maiores têm outros campeonatos para jogar. Infelizmente, o campeonato estadual ele acabou se tornando uma pedra no sapato de time grande e uma tábua de salvação muito pequenininha para os clubes que são menores. E isso não está agradando ninguém. Isso não está conseguindo encher a barriga de ninguém e está atrapalhando a digestão do clube grande. Vamos começar a pensar nos estaduais, ver o que pode ser refeito, pressionar as federações para melhorar os estaduais, dar ideia também. Vamos falar. Eu acho, por exemplo, que a maioria dos estaduais deviam ter uma fase de grupo só com os clubes pequenos. Mas já não é justo, não é isso, não é aquilo. Mas é uma ideia, pelo amor de Deus, se a minha ideia é tão ruim, deem uma ideia melhor e vamos trabalhar em cima disso, vamos pensar em cima disso, vamos divulgar isso, vamos divulgar uma ideia melhor então para os estaduais. É isso que eu quero ouvir. O Campeonato Brasileiro tá bom do jeito que tá, nós temos condições de copiar ips literi o que a Europa nos apresenta como ponto corrido. É melhor voltar para mata-mata, é melhor fazer um híbrido. Eu não sei até que ponto esses pontos corridos estão funcionando de fato para nós. É mais justo esportivamente? Que beleza, é mais justo esportivamente. Mas transforma o campeonato num produto vendável, transforma o campeonato num produto que aqui dentro a gente queira consumir de fato, ou a gente consome quase por obrigação porque nós somos apaixonados pelos nossos clubes. A Copa Nacional funciona bem? Eu acho, até a minha opinião pessoal, que talvez a coisa que melhor funcione no Brasil é a Copa Nacional, é a Copa do Brasil. Eu acho que é o campeonato mais bacana que tem que se acompanhar, desde o seu primórdio até as suas finais. É o que mais me dá vontade de assistir, é a Copa do Brasil, mais do que o campeonato estadual, mais do que o campeonato brasileiro. Outro campeonato que eu gosto muito do formato é a Copa do Nordeste também. As Copas, pra mim, elas são muito mais atrativas do que o campeonato brasileiro e os estaduais. Mas a gente vê que às vezes as Copas não têm uma audiência tão grande, talvez não tenha tanta coisa envolvida, tanto time jogando. Eu não sei, o que a gente pode melhorar nisso? Antes de querer nos comparar com fora, vamos nos comparar com nós mesmos. O que a gente tem que fazer para melhorar o nosso futebol, então? Sempre tem por onde melhorar. Vocês acham que lá na Europa, lá na Inglaterra, que todo mundo baba o ovo pra Premier League, os caras não pensam todo ano no que podem melhorar? Os caras não pensam no que pode ser arrumado, no que pode ser refeito, no que pode ser consertado para que o campeonato seja cada vez melhor, para que o campeonato seja cada vez mais vendável? Vocês não acham, por exemplo, que, sei lá, até na França, que a gente avacalha, fala que o campeonato é uma porcaria e é um campeonato que não me agrada, por exemplo. Os caras também pensam nisso, na Itália os caras pensam nisso. Aqui no Brasil parece que o pensamento é tipo, vamos fazer um campeonato. Preocupação com isso? Que tenha clubes. Que tenha uma bola de futebol e os caras chutem. E que a gente ganhe dinheiro pra caralho com isso. A gente quem? Entendeu? Só pra finalizar, eu acho que a gente deve pensar as coisas de maneira escalonada. Vamos pensar primeiro em nós, vamos ser melhor aqui. Depois vamos pensar no que os nossos vizinhos aqui estão fazendo. Nós conseguimos ser bem melhor do que a gente tem bem mais dinheiro que os outros campeonatos. A gente está conseguindo ser melhor que o argentino, a gente está conseguindo ser melhor que o Uruguai, Paraguai, o chileno, escambauzenho, o que seja. A gente está conseguindo ser bem melhor. As Copas continentais não vêm nos mostrando isso com tanta clareza. O futebol brasileiro tem que ter uma pujança maior, tem que botar mais gente pra frente. O campeonato rico é um futebol mais rico do continente. A gente não tá conseguindo de certa maneira. Isso é um problema de fato, será? Ou eu tô viajando que isso é um problema? Bom, gente, ser melhor campeonato do que A ou melhor campeonato do que B, tentar ganhar no grito isso, ou tentar dizer que a gente é ruim mesmo, nada disso vai melhorar o nosso campeonato. Nós temos que pensar estruturalmente o que nós temos que mudar para ser melhor no nível estadual, as nossas copas e por fim o nosso campeonato brasileiro.
Nós temos que transformar, antes de mais nada, antes de ser um produto agradável aos europeus, aos asiáticos que consomem pra caramba esse tipo de conteúdo, a gente tem que pensar, os nossos campeonatos estão sendo de fato um produto agradável e que a gente, aqui no Brasil, quer de fato consumir da forma que ele está sendo apresentado para nós hoje, ou a gente só consome isso por amor aos nossos clubes? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários ideias de vocês, os pontos de vista de vocês. Eu quero ler, eu quero debater, eu quero responder, eu quero conversar. Vamos falar nas redes sociais, vamos falar aqui nos comentários, vamos conversar. Vamos tentar, de alguma maneira, que seja pouquinho, que seja só a gente, mas vamos debater sobre isso. Eu acho de extrema importância, antes de a gente querer discutir se a gente é melhor do que qualquer coisinha, se a gente está conseguindo ser melhor do que a gente pode fazer. E eu tô achando que a gente tá para trás nisso. O Campeonato Brasileiro, os estaduais, as nossas copas têm potencial para ser produtos de consumo e entretenimento de futebol muito melhores do que são hoje. Tá certo, galera? Um abraço, curtam, compartilhem, comentem e tchau!